Satanás ele vai usar a perseguição novamente. Quando chegar o momento da crise final, Satanás vai usar a perseguição como uma arma poderosa. Mas quando esse tempo chegar, se a igreja não acordar e começar a se preparar, e começar a exaltar o sábado, e começar a crescer na comunhão com Deus no sábado, se a gente continuar guardando o sábado relaxadamente como temos feito, vai chegar o momento que o inimigo vai estar com o cenário todo preparado para a santificação e observação do domingo, e ele vai atacar aqueles que guardam o sábado. E se a nossa experiência com Deus no relacionamento do tempo é fraca, o inimigo vai levar vantagem e nós vamos fraquejar. Jesus escreveu um texto que eu nunca vi sermão sobre ele. Ele está no meio assim, prensado entre alguns textos que a gente usa muito para anunciar os sinais da volta de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 24. São Mateus capítulo 24. Eu vou ler do versículo 6 até o versículo 10. Mas preste bem atenção nessa leitura, porque tem um verso bíblico aqui que ele vem imprensado no meio e a gente não presta muita atenção a ele. São Mateus, no capítulo 24, e no versículo 6 a 10, a Bíblia diz assim: E ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, é o quê? É o princípio das dores. Agora vem as dores, ok? O que foi falado até agora era só o princípio das dores. Agora vem a dor. E Jesus diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Ninguém quer dizer amém, não? É complicado dizer amém aqui agora, né? Mas a profecia, ela está aqui. O texto, o 9 e o 10, a gente imprensa ele, porque quando a gente faz os sinais da volta de Jesus, a gente fala de guerras, rumores de guerras, né? Nação contra nação, reino contra reino, está chegando e tal. Mas Jesus disse assim: olha, quando tiver esse mundão de guerra aí, nação contra nação, isso aí não se alarme não, isso não é nada ainda. Isso é só o princípio das dores. Agora, quando ele fala do versículo 10, 9 e 10, aí ele está falando das dores. E as dores é a perseguição. Ele está dizendo assim: o mundo e as pessoas vão te odiar, e você vai morrer pela causa. Aqueles que receberem as vestes brancas de Jesus, aqueles que se purificarem, aqueles que se tornarem remanescentes do reino, esses sim, esses vão passar por essa tribulação. E ele diz assim: vai haver muitos escândalos, porque vai haver muita traição. O marido vai entregar a esposa vai entregar o marido, o pai vai entregar o filho, o amigo vai entregar o amigo. A palavra aí é traição. Jesus aqui está falando da perseguição. Jesus aqui está falando quando essa controvérsia entre o sábado e o domingo ela se levantar, porque Satanás ele está preparando o terreno para o momento quando ele vai usar a perseguição para oprimir aqueles que guardam o sábado relaxadamente. Satanás sabe que aqueles que realmente observarem o dia santo do Senhor com fidelidade, integridade e comunhão, eles vão fazer frente. E Jesus até disse: vai morrer, alguns vão morrer, outros Deus vai preservar vivo, porque haverá uma grande perseguição, e a perseguição vai ser por causa do sábado. Agora às vezes eu fico pensando assim: se o cara não consegue chegar na igreja nem 9 horas para uma escola sabatina, o cara não consegue frequentar nem um culto de quarta-feira, ainda mais se ele souber que a polícia está aqui para meter bala na cabeça dele se ele vier para a igreja. Quem é que vai se levantar e dizer: eu guardo o sábado? Vai nada.
Você não consegue nem vir aqui 3 vezes por semana adorar? Quanto mais quando você souber que o mundo todo está perseguindo você por causa do sábado, você vai bater no vizinho, vai botar na tua porta: sou do domingo, aleluia. Você vai botar na tua porta na hora, porque você, olha a tua fé, meu amigo, olha, você não consegue se comprometer com Deus, nem para vir à casa dele adorar, você não consegue. Como é que você vai personificar essa profecia de Jesus, que muitos vão dar a vida pela verdade, serão perseguidos? Como é que você vai aceitar esse ódio do mundo? Porque o mundo todo vai estar observando o domingo. Satanás, há muito tempo atrás, ele mudou o domingo, e agora ele está criando pessoas em nome de Jesus, pregando o evangelho, fazendo curas, fazendo milagres, mas todas elas observando o domingo, em aberta transgressão ao 4º mandamento da lei de Deus. O objeto da perseguição vai ser o dia de observância. O ponto focal aqui é a quem nós adoramos. Do mesmo jeito que Satanás incitou as nações pagãs contra Israel, ele vai incitar os poderes da terra contra o povo de Deus. Os fiéis serão ameaçados, denunciados, traídos, e muitos perderão a vida, porque Deus sabe que eles não suportarão a tribulação que vai vir depois, quando a porta da graça fechar. Se vocês olharem bem aqui o nosso gráfico, olhem bem, nós estamos, esse gráfico aqui, ele ilustra muito bem o que vai acontecer. Note bem, a porta da graça não fechou, mas o decreto dominical, ele é promulgado. Nós temos evidências históricas e proféticas que o decreto dominical vai começar primeiro nos Estados Unidos da América, que é um país que lidera a economia mundial, é um país forte. Esse decreto dominical, a palavra de Deus diz que temos que abandonar as cidades quando ele começar, certo? Nós estamos aqui, já vai haver um tempo de angústia antecipado. Por quê? Porque quando houver esse decreto, vai haver já uma perseguição prévia. Eu chamo isso de perseguição prévia. É uma perseguição que vai acontecer aqui, nesse período. Por isso que eu botei o nome perseguição aqui embaixo, porque, por exemplo, aqui antes da porta da graça tem perseguição, e depois da porta da graça tem a perseguição, que vai gerar a angústia de Jacó. Vem uma reação às 7 pragas dos ímpios querendo nos matar, e obviamente esse tempo será de grande angústia. Mas o que acontece é o seguinte: antes da porta da graça fechar, nós vamos ter aqui a sacudidura, vai sacudir a fé de cada um, vai haver o remanescente se levantando reavivado, vai receber o selo de Deus, vai haver um derramamento da chuva seroide do Espírito Santo, e o alto clamor da pregação do Evangelho, tudo aqui nesse período aqui, ó, do hoje até aqui. Agora, quando esse decreto começar a operar ou tramitar no Congresso americano, o tempo de liberdade religiosa vai começar a expirar, porque a grande controvérsia que vai ser levantada é a respeito do sábado e do domingo. A minha pergunta é a seguinte: quando você começa a estudar a crise final e a tribulação, quando você começa a estudar essa terrível perseguição que vai vir sobre o povo de Deus, quando você começa a perceber que os acontecimentos estão chegando, qual é o sentimento que você tem no coração? É de medo ou de felicidade? Se você tiver, isso é um teste, você pode guardar esse teste aí. Quando você vê o cenário se armando, quando você vê a profecia se cumprindo, se o sentimento que vem no seu coração é de medo, você não está preparado não. Mas se o seu sentimento é de felicidade, que o fim da história do pecado está chegando, e a glória está vindo, e está chegando a tribulação, e depois a eternidade, você vai rejubilar de alegria com toda a perseguição que vier para cima de você, porque você está preparado. Mas se você tiver medo, isso é sinal que você não está preparado. Se você tiver medo, é sinal de que você pode fraquejar. Alguns não querem nem estudar, e não quero nem ouvir, eu fico com medo. Nossa mãe, você está mais perdido do que pensa. Você está mais perdido do que pensa. Porque você precisa estudar para você ver como é que isso vai acontecer, para ver se vai dar para você ou não vai dar. Porque se não vai dar, você vai logo lá para o mundo, vai gozar, aproveita a vida, aí tem tanta coisa boa, você já sabe que a tua vida vai ser só aqui mesmo, então goza a vida, tudo que você pode, porque vai ser só aqui, entendeu? Agora, se você sente que o que vem pela frente vai dar para você, e você vai se render mesmo, você vai se entregar,
Você vai assumir a sua identidade celestial. Você vai se levantar em nome do príncipe Emanuel. Ainda que a tua cabeça seja cortada, vale a pena. Aí você vai em frente. Porque esse negócio de ficar no meio do caminho de morno assim, isso aí não vai a lugar nenhum. Isso aí está perdido dentro da igreja. Porque ou você é do Senhor ou você não é.